Fala, meus jogadores, Enzo Abad na área. Estamos no primeiro vídeo do ano, logo no dia 1º de janeiro de 2026, ano de Copa. E por falar em Copa, Neymar renova com o Santos. Saiu a notícia ontem, no último dia de 2025, e agora no primeiro dia de 2026 eu tô aqui para dar todas as informações sobre contrato, os jogos que ele vai cumprir, entre muito mais coisas. Ele vai jogar a Copa como jogador do Santos Futebol Clube, e a gente vai lembrar aqui toda a trajetória dele na volta do Santos até renovar com o time do Peixe. Gente, uma informação muito grande e uma informação muito feliz para os torcedores do Santos. O Santos que ama o Neymar, o Santos que precisa do Neymar e precisou na última temporada, o Neymar ajudando a escapar do rebaixamento, e agora eles vêm para brigar por títulos, primeiramente pelo Campeonato Paulista. Então vamos lembrar a trajetória do Neymar nessa volta e falar também as informações que a gente tem sobre o contrato dele, gente. Mas antes disso, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos novos e compartilha com todos os amigos da família, porque se eles não gostam de futebol, aqui eles vão aprender a gostar e vão ficar por dentro de tudo do mundo da bola. Então é isso, bora começar. No dia 30/1 de 2025, o Neymar fechou o contrato dele com o Santos até junho de 2025 e depois renovou por mais 6 meses. Mas lembrando a trajetória dele, dia 5 de fevereiro, ele já fez sua estreia contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E com isso, ele teve um bom jogo. Não foi aquele jogo magnífico dele, mas para uma estreia foi um ótimo jogo. Ele teve uma nota ali em média 7.4, com base nos aplicativos de estatísticas do mundo. E também, logo depois disso, ele teve outros jogos do Campeonato Paulista com o Santos. Lembrando que ele não chegou ali no começo do Campeonato Paulista, e sim ali na metade da fase de grupos. Vamos falar assim, que mistura uma fase de liga. Logo depois ele teve um jogo contra o Novo Horizontino. Com isso, ele teve uma nota bem abaixo, 6.1, em que o Santos ficou só no 0-0. Depois foi para a Neoquímica Arena enfrentar o Corinthians, o Timão, e acabou perdendo por 2-1, mas fez uma boa partida que marcou aquele chapéu que ele deu no Garro, aquele lençol lindo, e que ele teve uma nota de 7.4 em média. A gente também teve ele enfrentando o Água Santa, onde o Santos venceu por 3-1 na Vila Belmiro, e ele fez um gol de pênalti, seu primeiro gol na volta pelo Santos, e deu uma assistência. A gente também teve Santos e Noroeste. Ele teve um cartão amarelo no jogo por reclamação. Depois teve uma nota 7.4, sem gol nem nada. Mas se não teve gol nem nada nesse jogo, contra a Inter de Limeira, dia 23 de fevereiro, o Neymar fez história, porque um jogo que ficou 3-0 para o Santos, mas marcado com 2 assistências do Neymar, e aquele golaço olímpico em que a torcida da Inter de Limeira provoca muito ele vai lá e responde com um golaço olímpico. O Neymar faz esse golaço e com isso o Santos foi para as eliminatórias do Campeonato Paulista. Umas eliminatórias que o Santos queria o título, mas não foi bem o que aconteceu. Nas quartas de final enfrentou o Bragantino com um gol do Neymar de falta, venceu por 2-0 com uma nota em média de 7.3. E depois ficou no banco por lesão ali contra o Corinthians na semifinal e acabou perdendo mais uma vez na Neoquímica Arena por 2-1, o que marcou a eliminação do Santos naquele Campeonato Paulista. Mais tarde, o Corinthians e o Palmeiras se enfrentaram na final e o Corinthians foi campeão do Campeonato Brasileiro. E aí, com isso, começa o Brasileirão para o Neymar. Dia 13/4 fez sua estreia no Brasileirão, perdendo para o Fluminense de 1-0, tomou cartão amarelo, teve uma nota em média de 6.7. A gente também teve outro jogo do Neymar contra o Atlético Mineiro dia 16, em que o Santos ganhou de 2-0 na Vila Belmiro, com gol de Zé Ivaldo e de João Schmidt.
e ganhou por 2-0 e teve uma nota média de 6,5. E aí, estreando na Copa Betano do Brasil, né, na Copa do Brasil, o Neymar teve uma nota ali de 7,7 contra o CRB e acabou perdendo o Santos nos pênaltis, sendo eliminado na primeira fase em que o clube enfrentou na Copa do Brasil. Então, com título a menos para disputar, o Santos, depois disso, foi enfrentar o Vitória, dia 25 de maio, e ganhou por 1-0 com uma nota do Neymar de 7. E também depois fez um amistoso contra o RB Leipzig, em que ele fez um bom jogo, mas não foi aquele jogo magnífico. Ele teve ali uma nota ok, uma média de 6,7, e em que o Santos perdeu no amistoso para o Leipzig de 3-1, porque querendo ou não também é uma diferença absurda justamente hoje em dia. Depois o Neymar voltou para o Brasileirão, enfrentando o Botafogo e perdendo na Vila Belmiro, em que ele foi expulso nesse jogo. Lá ele fez aquele gol de mão e achou que o VAR ia validar, mas não validou e por isso levou mais cartão amarelo e foi expulso. E depois fez outro amistoso, só que agora contra o Desportiva, venceu agora por 3-1 com um gol do Neymar de pênalti e assistência. Voltando para o Brasileirão, para finalizar o primeiro turno do Brasileirão Betano, dia 16/7, o Neymar enfrentou o Flamengo e o Flamengo vence, o Santos vence o Flamengo com gol decisivo de Neymar aos 80 e poucos minutos do segundo tempo e teve uma média de 7,9 a nota dele. Teve também o jogo contra o Mirassol, em que o Santos perdeu de 3-0, mas teve uma nota boa de 7,4. Depois enfrentou o Internacional na Vila Belmiro, perdeu por 2-1, uma média de nota de 6,3. Depois enfrentou o Sport e depois de ter empatado contra o Sport, de ter uma nota de 7,2, em média enfrentou o Juventude nesse jogo que ficou marcado por aquele dread ali que ele fez, né, com o cabelo azul, em homenagem à camisa do Santos. Ele marca o gol de pênalti e marca um gol também no tempo normal, levou o cartão amarelo, mais uma nota de 8,7 em média. Depois enfrentou o Cruzeiro lá na casa do Cruzeiro, lá no Mineirão, e com isso ganhou de 2-1 de virada, com gol no finalzinho de Cabadeiro, com gol de Guilherme e de Cabadeiro. A nota dele foi em média de 6,5, gente. E depois disso, o Neymar cumpriu o segundo turno do Brasileirão. Um segundo turno que foi marcado por algumas lesões, que ele ficou ali 2 meses fora, praticamente contando ali tudo, adicionando tudo. Com isso, já começando o segundo turno do Brasileirão, tomou um incrível 6-0 do Vasco, em que ele teve uma nota de 6,7, saiu depois no segundo tempo, um dia devastador para o torcedor do Santos. Depois enfrentou o Fluminense em casa, 0-0. Depois empatou contra o Atlético Mineiro em 1-1. Depois empatou com Fortaleza em 1-1. Depois perdeu para o Flamengo lá no Maracanã por 3-2, e naquele jogo que foi marcado que ele reclamou muito ali com o Zé Ivaldo também e com os companheiros. E também teve aquele vídeo marcante aqui no canal, que muitos se perguntavam se o Santos seria rebaixado ou não. E a gente também teve a vitória do Santos por 1-0 na Vila Belmiro sobre o Palmeiras, uma nota de 7,7 para o Neymar. Depois o Santos empatando com o Mirassol na Vila Belmiro, com um gol de Neymar ali sozinho, só para fazer em cima do goleiro Walter, 7,4. E depois enfrentou o Sport na Vila Belmiro, ganhando por 3-0 com assistência e gol do Neymar. E aquele jogo que para muitos foi o melhor jogo do Neymar nessa volta para o Santos, na Vila Belmiro. E depois enfrentou o Juventude, que com isso fez 3-0 no Juventude fora de casa, teve uma nota de 9,2, fez um gol de pênalti e mais 2 gols no tempo normal, fazendo um hat-trick
para muitos que foi o melhor jogo dele nessa volta para o Santos Futebol Clube. E depois, para escapar do rebaixamento, o Santos só precisava de uma vitória ali, de um empate contra o Cruzeiro na Vila Belmiro. Na última rodada enfrentou o Cruzeiro e venceu por 3-0 com uma nota de 7,8 para o Neymar, gente. Então, esses foram os jogos do Neymar na volta para o Peixe. E com isso, gente, dá para falar que ele fez uma boa temporada. A média das notas dele, com base no SofaScore, foi de 7,37, gente. Uma média muito boa para o Neymar nessa volta, gente. E com isso, o Neymar agora renova com o Santos, gente. E o que muitos esperam é que ele faça história na Copa do Mundo como jogador do Peixe, que consiga muitos títulos para o Santos, dar volta por cima dessa fase muito ruim que vive o clube, gente. Então é isso, o Neymar renova com o Santos, um contrato que é válido até dia 31 de dezembro de 2026. Então, por um ano certinho, ele renova com o Santos. Muitos falavam que ele ia pro Flamengo, o Cruzeiro também queria ele e tudo mais, mas não vai acontecer. O Gabigol vai jogar com ele no Santos, está praticamente confirmado. E com isso, o Neymar renova com o Santos e vai jogar por mais um ano no Peixe. Gente, a história continua. E com isso eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos novos e compartilha com todos os seus amigos e sua família, porque se eles não gostam de futebol, aqueles vão aprender a gostar e vão ficar por dentro de tudo do mundo da bola. É isso, vou ficando por aqui. E a história continua do rei para o príncipe. Fui!